Bomba, cassação de vícios e apreensão de bens de ministros do STF nos Estados Unidos. Uma notícia explosiva acaba de chegar. Ministros do STF podem ter vistos e passaportes cassados, além de propriedades e bens apreendidos nos Estados Unidos. No primeiro dia da sua posse, Donald Trump assinou decretos impactantes, e um deles promete atingir diretamente figuras de alto escalão da política brasileira, provocando um verdadeiro terremoto em Brasília. Enquanto a esquerda se desespera, os detalhes dessa ação estão sendo revelados. Vamos assistir agora o que o deputado Gustavo Gaia tem a dizer. Muitos riram de nós e achávamos que nós estávamos exagerando quando dizíamos que as consequências aos desrespeitos a direitos humanos fundamentais aqui no Brasil, ao aparelhamento do Estado, de instituições estatais como ferramenta política para perseguição e aprisionamento de pessoas politicamente, que isso tudo traria consequências internacionais graves para o Brasil, como eu disse, muitos acreditavam que era um exagero. Bom, hoje um ex-embaixador brasileiro que mora em Washington, mora nos Estados Unidos, deu a sua versão dos fatos, numa imprensa completamente esquerdista, que também você percebe claramente que eles também ficaram chocados com a resposta do ex-embaixador. Então vamos lá. Bom, embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre de Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo, sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão no Brasil. Acha que, do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora está fazendo essas medidas todas, né, contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA. Só um parênteses aqui. As comitivas de deputados federais aqui do Brasil, nós já fomos 3 ou 4 vezes na OEA. Eu já fui 3 vezes na OEA. Nós somos sempre completamente ignorados, mesmo apresentando todas as provas, os crimes contra direitos humanos, nós somos completamente ignorados porque ele foi aparelhado pela esquerda. Só que agora as coisas vão mudar. Conservador, que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento que nós estamos vivendo, talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual, e há muito tempo, porque nós vamos precisar de atitudes profissionais do Itamaraty, não respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo, e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos lá. Eu não estou notando agora nenhum esforço de aproximação. Quer dizer, eu não sei, vocês devem ter visto alguma referência, eu não vi nenhuma referência. Peraí, o Lula chama o Donald Trump de nazista, fascista, e agora acho que deve haver uma aproximação. Olha, eu vou te falar uma coisa, Donald Trump sabe exatamente quem é Lula e o que está acontecendo no Brasil. De comunicação de nível mais alto entre a equipe do Trump e a equipe do governo Lula. Eu não vi nenhuma referência sobre um telefonema do ministro do Exterior com o ministro secretário de Estado, com o Marco Rubio. Quer dizer, isso aí é uma diferença importante, porque você começa o governo sem nenhum canal de comunicação de nível alto, estabelecido entre os dois governos. É uma situação muito, muito complicada, viu? Agora, como eu disse, de novembro, quando houve a eleição, foi o que nós fizemos lá no meu tempo. Nós entramos em contato com a equipe. Agora, se foi tentado isso, a gente não sabe, né? A opinião pública não sabe. Se tivesse havido algum telefonema com a equipe do Trump ou... Não houve nenhum telefonema, nenhuma tentativa. Sabe por quê? Porque eles sabem que não tem a esquerda brasileira totalitária, autoritária, que persegue sua oposição política, que não tem conversa com o Donald Trump. Eles não vão nem tentar. Com o secretário de Estado, né, no nosso ministro do Exterior aqui, teria sido divulgado. Quer dizer, tentativas não valem, tem que ter resultado, entendeu? Não adianta dizer que nós tentamos, não conseguimos. Isso é pior até. Se estão dizendo isso, é pior até, porque mostra que não tem acesso a quem manda lá nos Estados Unidos. Eu acho que, se isso for verdade, que foi tentado e não foi conseguido, fica muito pior para a gente. Realmente, eles não têm acesso a ninguém na administração do Donald Trump, enquanto a oposição, senadores e deputados da oposição, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, muitas pessoas hoje têm acesso
Temos acesso a vários senadores, deputados, membros da administração do Donald Trump que estão recebendo relatórios e informes constantes do que está acontecendo no Brasil e eles estão chocados. Eles sabem que não podem perder um país da magnitude, da amplitude e envergadura do Brasil na América Latina para um sistema totalitário que persiga a oposição, que transforme as nossas instituições em braços desse totalitarismo. Então, para resumir, sim, haverá consequências. Tudo isso que o Brasil está fazendo e outros países que também usarem da mesma estratégia de aparelhar instituições estatais, democráticas, para servirem como um instrumento bélico político. Essas instituições e esses países sofrerão com isso. Nenhum país sobrevive sozinho, e principalmente, como os Estados Unidos é o mais forte país do mundo, é muito difícil para um país querer viver se desconectando completamente da parceria econômica dos Estados Unidos. Então, assim, muita coisa vai acontecer. Isso aí você pode ter certeza. E eu vou te dizer mais, a minha leitura. Haverá esse ano um recrudescimento ainda maior dessa ditadura brasileira. Eles vão fincar as suas garras e as suas presas ainda com mais força, reações ainda mais violentas, porque eles vão perceber que o cerco vai se fechando e aí eles têm que justificar suas ações e eles justificarão destruindo mais pessoas serão presas, mais censura, sempre na intenção de sobreviver. Não é democracia, agora já virou um processo de sobrevivência, porque essas pessoas sabem que mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar ao poder e eles pagarão na justiça por tudo que estão fazendo. O presidente Donald Trump, que começou a colocar em prática as primeiras ações à frente da nação mais poderosa do mundo. No primeiro dia no cargo, Trump assinou aproximadamente 100 decretos e revogou ações e regulamentações da administração de Joe Biden. O novo presidente americano congelou contratações federais, exigiu que servidores públicos retornem ao trabalho presencial e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde. Nas primeiras horas do novo mandato, Trump cumpriu outra promessa de campanha, a de conceder perdão total para os 1.500 réus acusados pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O Trump está fazendo? Ele está cuidando das prioridades. Ele já tem uma proposta, essa sim séria, não a do Lula, para um acordo de paz muito mais abrangente no Oriente Médio, na Palestina, envolvendo a Arábia Saudita, né? Aquele plano que antecipou, precipitou a invasão de Israel por terroristas do Hamas, que era para sujar a água e impedir que houvesse uma paz verdadeira da reunião dos Estados Unidos, sem de lidar com a Síria, etc. Agora, sabe direitinho como defender seus interesses. Se o Brasil se continuar a desafiar o Trump, né, com provocações idiotas, como permitir que os navios iranianos ancorem por aqui, etc., ele vem com um peteleco muito fácil, que prejudica sim o Brasil, porque ele não tem a menor simpatia pelo Lula, até porque o Lula já disse coisas gravíssimas sobre o Trump. O mínimo que ele disse foi chamar de nazista, fascista. Pois bem, o Trump gosta muito mais do Bolsonaro do que do Lula. Os Estados Unidos, como bem lembrou o Piotr, faz o que toda nação deve fazer, cuide dos seus interesses. Agora, você tem simpatias. Sim. E se o Brasil quiser ajudar alguém, vai ajudar a Argentina antes do Brasil. Tomara que o Brasil do Lula, porque estamos nele, não precise da simpatia dos Estados Unidos, porque não tem nenhuma desse governo. E merecidamente. O problema é que o que acontece com o governo acaba se refletindo na nossa vida. Sim. E sairemos prejudicados pelas bobagens do ex-ladrão, segundo o Supremo, que governa o país. Pois é, primeiro dia, primeiras horas do novo mandato de Donald Trump e são uma chuva de decretos que estão sendo assinados
pelo agora novo presidente americano, a volta dele após 4 anos, mais importantes de todos, mais importantes do que o mérito, é a mensagem que eles estão, que esses documentos estão transmitindo. Porque, primeiro, é o fim da cultura da lacração, fim da cultura woke que Trump está decretando, está assinando com a eliminação, o fechamento dos departamentos chamado de Equidade, Inclusão e Diversidade, o DEI na sigla em inglês. Acabou isso nas Forças Armadas, acabou isso em outros órgãos federais. Então acabou a lacração e o woke. Ponto número 2, a política externa americana volta a fazer os interesses dos Estados Unidos, principalmente interesses comerciais. Os americanos são os consumidores mais importantes do mundo. A economia mundial se baseia no consumo do cidadão americano. Se o cidadão americano não consome mais, todo o planeta entra em crise. Só que o cidadão americano está sendo oberado de uma fadiga, vamos dizer assim, imperial. Ou seja, a desindustrialização dos Estados Unidos está reduzindo o padrão de vida dos americanos e as empresas que transferiram suas fábricas na China agora serão convidadas por Trump a voltar nos Estados Unidos para fornecer mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento para os americanos e não para outros países, para os chineses, para os vietnamitas, entre outros. E ponto número 3, a questão da OMS, que foi outro ponto muito importante. Trump, a OMS e a saída do Acordo de Paris. Trump já tinha saído da OMS e do Acordo de Paris durante o seu primeiro mandato. Biden voltou em ambos. Quais são as razões pelas quais Trump está fazendo isso? Primeiro, OMS. Organização Mundial da Saúde. Os americanos são os principais financiadores dessa entidade. Todo mundo lembra dessa entidade durante a Covid, a época das vacinas, etc. O seu presidente onipresente na velha mídia, o Tedros Adhanom. Os americanos contribuem com 1 bilhão e 300 milhões de dólares todos os anos. Os Estados Unidos não são o primeiro país do mundo em termos demográficos, mas eles são o principal contribuidor em termos econômicos. A China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, só dava 39 milhões de dólares. Ou seja, é algo evidentemente injusto e Trump disse, ou a gente muda isso ou vamos nós retirar. Não mudaram e agora os Estados Unidos se retiraram e isso vai ser um problemaço para esta entidade pagar os salários gordos de seus funcionários. E por último, a questão do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é uma algema para a economia americana, impõe limitações insustentáveis para uma economia industrial, é respeitado apenas por países ocidentais, não pelos principais poluidores do mundo, que são a China e a Índia. E adivinha só, os países que aplicam o Acordo de Paris se desindustrializaram, se tornaram mais pobres de 2015 até hoje, estão em crise econômica, a União Europeia, enquanto países que não aplicam esse acordo estão tranquilamente produzindo e poluindo, a China e a Índia. Trump disse, não existe isso, chega, vamos sair de lá uma grande hipocrisia. Vamos ver agora como o Senado americano vai reagir, porque quem decide a política externa lá é o Senado americano, vai ter que ratificar essas escolhas, mas o mundo começou a mudar a partir do primeiro dia do novo mandato de Trump. Teve uma também ordem executiva assinada pelo presidente Trump ontem, que também repercutiu muito. Uma delas foi a designação, incluir os cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Eu quero te ouvir, você que acompanha muito a questão, o setor de segurança pública, para falar um pouco do PCC, Primeiro Comando da Capital, para a gente poder traçar um paralelo e como talvez essa ordem do presidente Donald Trump pode impactar no crime organizado, no PCC, no Brasil. Uma vez que o novo governo americano vai combater o tráfico de drogas e os grandes cartéis, é inevitável que chegará ao PCC, hoje uma facção criminosa que, segundo o GAECO, o Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, tem uma estrutura mafiosa, é uma multinacional do crime, com várias modalidades que vão de roubo de carga, sequestro, assaltos a banco, aluguel de armas, mas, sobretudo, tráfico de drogas. O PCC hoje está presente em 24 estados do Brasil.
Para você ter uma ideia, dia desses, o site Poder 360 colocou uma matéria intitulada: olha, o PCC está presente em mais estados brasileiros do que a rede McDonald's, por exemplo. São raros os lugares no Rio de Janeiro, evidentemente, porque lá está a segunda grande facção criminosa, o Comando Vermelho, que completa aí 45 anos de existência, e no Rio Grande do Sul. Em todo o resto, o PCC se faz presente. E pelo Porto de Santos, sobretudo, é onde envia drogas. O Brasil não é um produtor de drogas. Os entorpecentes, eles vêm, né, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, mas eles passam inevitavelmente pelo corredor brasileiro para chegar até a Europa e outros mercados internacionais. Então, é inevitável chegar a uma facção criminosa que está espalhada nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, como eu disse, presente em 24 estados, que tem cerca de 40 mil integrantes, segundo a última estimativa do Ministério Público, e movimenta 6 bilhões de reais por ano. Ou seja, eu imagino que, de alguma forma, e é importante a gente olhar no retrovisor também da história e lembrar que os cartéis da Colômbia, né, Cali, Bogotá, Medellín, a era de Pablo Escobar, eles foram desmantelados por meio do departamento americano. Então, eu acho que é inevitável que os Estados Unidos vão prestar atenção no que as facções criminosas fazem aqui e como elas atuam no Brasil, sobretudo abastecendo mercados estrangeiros. E aí fica a pergunta: como será que o ministro Ricardo Lewandowski, hoje à frente da pasta de segurança pública, que o PT, como será que eles vão reagir? Vão dizer que combater facções criminosas por aqui nas nossas fronteiras é tentar invadir, atrapalhar a soberania nacional? Será que é isso? Cauti, quer complementar? Enquanto você me falava, me lembrei de um ponto importante também, dessas ordens executivas do Trump. O que significa que agora os cartéis e essas organizações são terroristas, são consideradas como terroristas? Que os americanos podem atacar laboratórios de produção de cocaína, centros onde eles deixam armas, etc., diretamente em território estrangeiro, sem pedir autorização para o país onde elas estão baseadas. Então, os americanos poderão atacar, a partir de hoje, as bases dos cartéis mexicanos, na Venezuela também. Agora, se eles incluírem também o PCC no Brasil também, sem perguntar para nenhuma autoridade brasileira, venezuelana ou mexicana, por enquanto é só México e Venezuela, em outros países da América Central, autorização. Então, quer dizer, é uma novidade e tanto também, e também se as autoridades, e se eles pedirem a extradição dessas pessoas e as autoridades locais não concederem, elas também serão consideradas como colaboradoras do terrorismo e também, eventualmente, responsabilizadas. O presidente da Venezuela. Exatamente. Ele já está nessa aí. Eu não me lembro quem era o presidente americano, mas eu me lembro da prisão do Torrijos, né? Omar Torrijos, do Panamá. Uhum. Eles não entregavam o cara, eles foram lá e buscaram. Isso sim, é você pegar o ladrão correto, o criminoso correto. Morreu na cadeia, morreu numa cadeia americana. Então, o presidente, que o Lula acha presidente da Venezuela, ele não se atreve a pisar em território americano. Por exemplo, lá funciona, não é como essas ordens de prisão que vão no Brasil aí para a Interpol, que a Interpol nem examina. No caso do Maduro, ele que tente descer em território americano para ver o que acontece. O Augusto, eu aproveito para te perguntar, uma dessas ordens executivas assinadas pelo Trump, que foi o perdão aos cerca de 1.500 manifestantes que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro. A gente aqui está traçando um paralelo com o Brasil, perfeito, né? Perfeito, é o indulto presidencial. Indulto, ele tem, a Constituição garante isso, as normas americanas garantem, ponto final. O Supremo não vai se meter lá. Porque o Supremo faz o que está estipulado na Constituição. Está fixado lá, o papel do Supremo é esse. Aqui é que o Supremo se mete em tudo. Mas eu queria complementar o meu comentário anterior. Essa era uma boa ocasião para o prefeito dizer, olha aqui, se o ministro quiser ver o que está acontecendo, sim, aproveite o fim de semana que passa em São Paulo e vai dar uma olhada.
e mandar essa ordem aí às favas, tá? Porque assim eu quero ver o que faria o Moraes. Vai mandar prender o prefeito? Vai ignorar os milhões de votos que o elegeram contra o candidato do ministro? Vai administrar São Paulo? Uma hora isso vai ter de parar. E essa é a hora em que alguém é em condições de fazer isso, e o prefeito tem, alguém disser não, porque isso é ilegal. Nos Estados Unidos, o Trump, como o Bolsonaro, ele já foi condenado por crimes futuros, né? Antes de assumir, não, ele vai fazer isso, vai piorar a situação do mundo e tal. Horas antes de assumir, já começam a libertar reféns, nem precisou assumir, né? Reféns, há um acordo, não importa quanto tempo dure, um cessar-fogo no Oriente Médio. Ele já está resolvendo problemas há alguns dias. E agora, com essa série de decretos, são 100 decretos, ele mostra de fato que ele está cumprindo o que prometeu na campanha. Sim. É isso. E o novo presidente americano afirmou ontem, em conversa com jornalistas, que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina. A afirmação foi feita em resposta à pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da Globo News, sobre como Donald Trump vê a relação com os países da região. Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Trump também foi perguntado sobre o papel do Brasil nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos declarou que desconhecia a proposta de paz elaborada em conjunto por Brasil e China. That's good. That's fine. I'm ready. When are you going to talk with the Brazilian president? How did Brazil get involved? This is a new one. E aí, Piotr, quero te ouvir sobre a resposta de Donald Trump. Ele fez um discurso muito protecionista, falando aí da importância dos Estados Unidos e que vai taxar produtos de outros países, protegendo muito ali a economia norte-americana, mas ele também tem um lado muito pragmático em relação às negociações com outros países. Como é que você acha que vai ficar aí essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, Piotr? Bom, vamos lá. O Trump é um negociador. E uma coisa que o Brasil e qualquer outra nação precisa entender é que ele foi eleito para defender o interesse dos americanos, dos Estados Unidos. E aí vamos à máxima da diplomacia. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Ou seja, você vai negociar com o melhor que você tem e apresenta suas cartas na mesa e pronto, essa é uma negociação. Achar que os americanos e Donald Trump, que tem um compromisso assumido durante a campanha de recuperar a economia americana, recuperar empregos dos americanos, ele vai ceder neste ponto sem nenhuma compensação, é a mesma coisa que você achar que você vai entregar tudo que você tem de melhor e não vai ter nenhuma compensação. Não existe isso. Essa é a lógica da negociação. Há sim uma previsão de um protecionismo grande por parte dos americanos, mas há também um mercado de 340 milhões, alguma coisa assim, um mercado gigante com poder aquisitivo, ou seja, interessa para o mundo inteiro. Quando ele diz assim, o mundo precisa da gente e a gente não precisa do mundo, é que a boa parte da relação comercial, da balança comercial, é deficitária para os americanos. Então, quer dizer, eles estão comprando mais do que eles estão vendendo. Se você deixa de vender para os Estados Unidos, você tem um problema de balança comercial. É simples, é uma análise econômica e ele sabe desses números. Ele vai apresentar esses números na mesa quando chamar cada um ali para conversar. Então, a primeira coisa é esta. E o Brasil, por exemplo, tem problemas sérios de economia, mas todos eles relacionados a erros de política econômica doméstica do atual governo. E você vai numa situação muito mais fragilizada se você tem problemas que você gerou e você mesmo não conseguiu resolver, como o déficit fiscal brasileiro, o problema da inflação brasileira, que não é o mesmo problema da inflação americana. Aqui no Brasil é gasto excessivo. Aqui no Brasil é condução de política errada, de política por parte do Ministério da Fazenda e do governo Lula. Essa é a primeira questão. Depois ele foi perguntado sobre a questão da Ucrânia, como é que o Brasil se meteu nisso. É que o Brasil virou uma piada no cenário internacional da pretensão do Lula de ser um mediador, em que ele vai lá e disse, bom, né, e claro que o Trump sabe disso, né,
em que ele igualou a Ucrânia invadida à Rússia invasora, como se for a culpa dos dois. Quando um não quer, dois não brigam. Se não me engano, ele recorreu a essa lapidar frase da estupidez internacional. Guerra não é assim tão simples. E o Lula disse que ia chamar todo mundo na campanha ainda, né? Vou chamar os dois ali para resolvam numa questão de boteco. Bom, daí que o Trump faz essa pergunta irônica. Como é? Eu nem sabia que o Brasil tinha se envolvido nisso. Como é que se envolveu nisso? Ah, sim, que bom que está envolvido, vamos juntos, tudo mais. Óbvio, é uma ironia. E claro, né, o Brasil hoje não tem condição de mediar porque ele tomou um partido em relação a Putin e claro que a Ucrânia vê todas as reservas em relação ao presidente Lula. E esse foi o vídeo de hoje do Conta Tudo Ju Notícias. Já se inscreva no canal, deixa sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo aqui com muito mais amigos para que eles fiquem por dentro de todo esse assunto aqui que é bombástico.